Como prometido, está agora connosco o eurodeputado do PS, Pedro Silva Pereira. Muito boa noite, muito obrigada. Há uns meses, quando foi confrontado com o impacto do processo influencer, disse que a justiça tem o seu tempo. Apesar da falta de desenvolvimentos no processo, parece-lhe que este já é o tempo de António Costa na Europa? Bom, eu creio que neste momento na Europa, e aliás também em Portugal, já ninguém acha que o processo de influência seja um obstáculo no caminho de António Costa para a presidência do Conselho Europeu. A verdade é que houve já alguns desenvolvimentos importantes nesse processo. Houve duas decisões judiciais que arrasaram o fundamento das suspeições que existiam. E depois o próprio Dr. António Costa já foi ouvido nesse processo e no fim da audição nem motivos havia para o constituir arguido. E portanto vale o que vale, e hoje em dia eu creio que na Europa essa é uma página virada e não será esse o obstáculo no caminho do Dr. António Costa. Mas a verdade é que o processo ainda não foi arquivado e, se nos recordarmos, o próprio disse que só avançaria caso o processo fosse arquivado. Por que é que acha que houve aqui uma alteração de ideias do próprio? Eu penso que se há alguma alteração é porque houve alterações no processo, como digo. Neste momento nós já não estamos apenas a falar da circunstância de haver um processo em aberto, que ainda não foi encerrado, temos um processo que foi abalado nos seus fundamentos por duas decisões judiciais a propósito das medidas de coação, mas que aproveitaram essas decisões judiciais para eliminar qualquer ideia de suspeição com sentido a propósito do Dr. António Costa, e depois ele próprio, a seu pedido, aliás, foi ouvido e nem sequer é arguido, e portanto não há nenhuma razão nestas novas condições para que isso seja um obstáculo. E aliás seria incompreensível que acontecesse. Hoje o Dr. António Costa é sem dúvida o candidato mais forte ao lugar de Presidente do Conselho Europeu, e isso não acontece por acaso, acontece porque ele é a figura mais prestigiada e reconhecida para essas funções. O Dr. António Costa tem um prestígio que ultrapassa muito as fronteiras da família socialista. Ele é conhecido não apenas pelos resultados da governação em Portugal, mas pelo sucesso da presidência portuguesa da União Europeia e também pela sua capacidade no seio do Conselho de construir pontes e compromissos. E é disso que precisamos na presidência do Conselho Europeu. Essa função é uma função de construtor de compromissos e é difícil imaginar alguém melhor do que o Dr. António Costa para essa tarefa. Eu já imagino a resposta que me vai dar, mas ainda assim, porque é um nome que tem corrida em Bruxelas, parece-lhe que António Costa tem mais valências e competências e pontos a favor do que propriamente Pedro Sánchez, presidente do governo espanhol, que tem sido também falado para assumir precisamente este mesmo cargo? Bom, falado terá sido, porque há sempre especulações nesta altura, mas o primeiro-ministro Pedro Sánchez tem as responsabilidades de Presidente do Conselho do Governo espanhol, e acho difícil imaginar que numa circunstância política tão delicada como se vive em Espanha, que agora pudesse abandonar essas funções. É uma especulação que eu acho que não tem nenhum sentido. Falou-se também do nome da primeira-ministra dinamarquesa, mas ela realmente, apesar das suas qualidades, é uma figura muito mais divisiva da própria família socialista europeia, e perdeu agora bem recentemente as eleições europeias na Dinamarca. Portanto, eu creio que os astros estão agora alinhados a favor do Dr. António Costa. A família socialista europeia consolidou a sua posição como segunda força política no Parlamento Europeu e, naturalmente, isso tem que ter expressão na governação europeia. Se o PPE, como partido mais votado, reclamará certamente a presidência da Comissão Europeia, é natural que a segunda força política reclame o segundo lugar mais importante, que é a de Presidente do Conselho. Isso, aliás, foi mesmo reconhecido
pelo Dr. Luís Montenegro, enquanto Primeiro-Ministro e líder da Aliança Democrática, na própria noite eleitoral, e isso é o reconhecimento dos dados, de facto, do equilíbrio político que resultou das eleições europeias que acabámos de ter. Para já, daquilo que se conhece, há um apoio de peso importante, o apoio de Olaf Scholz, que também endereçou o seu apoio ao ex-primeiro-ministro português. Ao que tudo indica, também vai contar com o apoio de Emmanuel Macron, mas ambos sofreram derrotas particularmente pesadas nestas eleições europeias. Este fator, de certa forma, pode diminuir o peso do eixo franco-alemão que tem dominado a União Europeia, ou parece-lhe que isso não vai de todo acontecer? Bom, a propósito desta escolha em particular da posição de Presidente do Conselho Europeu, não creio que isso seja determinante. O ponto determinante é o equilíbrio político entre as várias forças na governação europeia. Ora, neste momento o PPE pretende ter a presidência da Comissão Europeia, e é legítimo, visto que ganhou as eleições, mas pretende também ter a primeira parte do mandato da presidência do Parlamento Europeu. Ora, evidentemente que a segunda força política, para entrar num entendimento de governação europeia, pode legitimamente, como toda a gente compreenderá, reivindicar o segundo lugar mais importante de Presidente do Conselho. Eu chamaria a atenção que na noite das eleições, talvez a declaração política mais importante foi a da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, quando confrontada com os resultados, anunciou a sua disposição de construir uma maioria política pró-europeia ao centro, significando isto entre o PPE, os socialistas e os liberais. Ora, este entendimento político só pode fazer-se na base de um programa de governo da Comissão Europeia, chamemos-lhe assim, e na base de uma distribuição equitativa das funções de liderança no plano europeu. E, ao contrário do que por vezes se disse, Sebastião Bugalho, por exemplo, disse-o ao longo da campanha, não é verdade que o Parlamento Europeu não tenha uma palavra a dizer sobre tudo isto, porque a escolha de Presidente do Conselho realmente é tomada no Conselho. Mas tem poderes diminuídos a este respeito. Bom, mas vamos lá ver. A escolha de Presidente do Conselho é tomada no Conselho por 2/3 dos seus membros. Portanto, é preciso uma maioria qualificada no Conselho, que se obtém não tanto com base na negociação de uma agenda de governação, porque não é o que está em causa, mas na escolha do candidato que tem as qualidades pessoais e políticas mais indicadas. Só que depois o Parlamento vai ter que votar por voto secreto a liderança da Comissão Europeia e a liderança do Parlamento Europeu. E, portanto, nesse momento, o Parlamento Europeu terá em conta o equilíbrio político do entendimento a que se chegou, quer de um ponto de vista substantivo, quer do ponto de vista da distribuição das funções de liderança. E, portanto, embora o Parlamento Europeu não se pronuncie diretamente sobre a escolha de Presidente do Conselho, evidentemente que se houvesse uma decisão injusta e que fosse mal recebida no Parlamento Europeu, isso depois teria consequências na votação dos outros lugares de liderança e ninguém quer isso. A senhora Ursula von der Leyen foi eleita Presidente da Comissão Europeia por apenas 9 votos e, portanto, apesar de ter a tal maioria destes 3 grupos políticos, evidentemente que é preciso chegar a esse momento do voto secreto no Parlamento Europeu com soluções que sejam aceites por aqueles que têm uma palavra determinante a dizer, que são essencialmente estas forças políticas e por isso tudo aquilo que o Dr. André Ventura por aí anda a dizer junto da família da extrema-direita não conta para este campeonato verdadeiramente e aliás essas posições não são até de estranhar porque a extrema-direita europeia é adversária do projeto europeu. E, portanto, naturalmente será adversária das boas soluções para a Europa, como certamente seria o Dr. António Costa como Presidente do Conselho Europeu. Eu volto a insistir nesta questão, porque efetivamente essa não é uma ideia que colha
propriamente a concordância de todos os elementos, nomeadamente da extrema-direita, da direita radical, a União Europeia pode mesmo correr o risco de ter um presidente do Conselho Europeu envolvido num caso de justiça? Independentemente dos indícios todos apontarem no sentido contrário, mas a verdade, e eu insisto, é que o processo ainda não foi arquivado, ainda não há uma decisão final. Bom, voltamos a essa questão e eu já lhe respondi de uma forma que parece que é cabal. Repare que este assunto do processo judicial que levou à admissão do Primeiro-Ministro é um assunto que tem sido muito acompanhado de perto em Portugal e na Europa. Em Portugal, o próprio Primeiro-Ministro e líder da Aliança Democrática dá todos os sinais de que isso não é um problema e que, se o Dr. António Costa for candidato, ele próprio o apoiará. Portanto, ele sabe bem a relevância que esse processo neste momento tem para uma decisão deste tipo. E na Europa a mesma coisa. As pessoas sabem bem a natureza desse processo, o seu alcance, as circunstâncias em que o Primeiro-Ministro pediu na altura a sua demissão e de lá para cá realmente não houve nenhum facto novo que acrescentasse credibilidade a essas suspeições. É por isso que, como digo, isso não será certamente um obstáculo a uma decisão do Conselho Europeu favorável aos interesses da Europa e aos interesses de Portugal. Pedro Silva Pereira, ajude-nos só a perceber também os tempos de decisão. Quando é que lhe parece que António Costa vai ter que anunciar, no fundo, que é candidato à presidência do Conselho Europeu? Bom, não creio que o tenha que fazer necessariamente nos próximos dias. Vamos lá ver, no dia 17 há um jantar informal dos líderes europeus, onde haverá uma primeira conversa sobre a questão da distribuição das funções de liderança europeia e depois o que se pretende é que antes do fim do mês, num Conselho Europeu formal, se possa tomar uma decisão antes até de se iniciar a próxima presidência que está a cargo da Hungria e do Sr. Orbán. Portanto, há boas razões para uma certa celeridade neste calendário. Mas, além disso, há também um facto, é que toda a gente aqui na Europa vai ganhando a convicção de que desta vez este processo de decisão é relativamente simples, porque as escolhas são muito óbvias e, portanto, isso vai certamente facilitar uma decisão mais cedo do que tarde. Os partidos pró-europeus ainda são claramente a maioria na Europa, mas vão ter que conviver com bastantes mais deputados que têm o objetivo, no fundo, de fazer implodir a União Europeia como nós a conhecemos. Parece-lhe que os novos eurodeputados vão ter um trabalho bem mais dificultado do que o seu? Bom, eu acho que desse ponto de vista se pode dizer que sim. É claro que o último mandato foi um mandato de grandes dificuldades e desafios para o projeto europeu. Podemos recordar a pandemia, a guerra, a espiral inflacionista, a emergência climática. Desafios não faltaram na última legislatura. Mas na próxima é verdade que vamos ter uma extrema-direita reforçada, até um pouco mais reforçada do que aquilo que os resultados agora, tal como foram divulgados, podem sugerir, porque além do crescimento dos dois grupos da extrema-direita, o ID, que pertence ao Chega, e os conservadores, a que pertence a senhora Meloni, há depois uma grande quantidade de deputados que são dados ou como não inscritos ou como outros, e que se poderão juntar, alguns deles, a estas famílias políticas da extrema-direita ou uma reorganização no quadro da extrema-direita. E, portanto, a extrema-direita ainda pode resultar um pouco mais reforçada em termos nomeadamente a AfD da Alemanha e também o partido de Viktor Orbán, que nesta altura não está inscrito a nenhuma família política. Tenho uma última pergunta para lhe fazer. O PS venceu estas últimas eleições europeias. Tendo em conta este resultado, parece-lhe que foi bem sucedida a aposta de Pedro Nuno Santos de basicamente limpar a anterior lista candidatos a eurodeputados?
Bom, sabe, houve um tempo para discutir as listas de candidatos. Entretanto, esse tempo já lá vai. Nós agora temos os resultados das eleições europeias e eles, como diz, apontam para uma vitória do Partido Socialista. É um resultado certamente muito positivo para o Partido Socialista. Na lista dos socialistas que foi eleita está também Francisco Assis, que é um experiente ex-eurodeputado no Parlamento Europeu. Há duas ex-ministras que participaram em reuniões do Conselho Europeu e, portanto, na interação com a Comissão Europeia e com o Parlamento Europeu, e, portanto, gente com experiência política, e os ex-eurodeputados, ou os eurodeputados cessantes, como é o meu caso, estão também a fazer o seu trabalho de apoio dos novos eurodeputados, e certamente haverá um período de adaptação, mas eu acho que eles estarão em condições de dar boa conta do recado. Pedro Silva Pereira, muito boa noite. Muito obrigada. Obrigado.